Senhoras e senhores, a todos que nos acompanham pela TVA, pelos veículos de comunicação e das redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, vamos fazer um ótimo dia. Eu declaro, havendo o quórum regimental, aberto sob a proteção de Deus a 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa da ALESC. É uma comissão que trata de assuntos relacionados à defesa aos direitos e deveres de consumidores, contribuintes, e que abre espaço para a participação da sociedade civil, através de suas representatividades, participarem ativamente, formulando projetos de lei, indicando, cobrando efetivamente, via Comissão de Legislação Participativa e atuando efetivamente, independente de um mandato eletivo. É com muito prazer que eu cumprimento os deputados Alex Brasil, Volney Weber, Márcios Machado, os 3 companheiros desta comissão, os demais justificam as suas ausências, eles estão online e nos permitem, com o quórum, não há ata a ser colocada para votação, portanto, nós passamos imediatamente à ordem do dia, ficando os microfones abertos aos nossos colegas que desejarem participar ativamente com qualquer mensagem no decorrer desta reunião da nossa comissão. Eu passo a ordem do dia e, atendendo ao requerimento 0132 de 2025, de nossa autoria, nós recebemos a senhora Márcia Cláudia Eppers, professora e idealizadora de um programa denominado TAX, T-A-X, TAX para o português, e seus amigos, e a professora Arlete Stael Kuhn, do Colégio de Aplicação da Univale, que participam conosco para tratar de um tema do maior interesse para consumidores e especialmente para contribuintes, que é educação fiscal. A professora Maria Cláudia está aqui à minha esquerda, de quem olha para o vídeo, à minha direita. A professora Arlete está à nossa direita, de quem olha para o vídeo, à minha esquerda, de quem está presente aqui. É uma alegria recebê-las nessa comissão, agradeço antecipadamente e faço um breve relato para que vocês entendam. O programa TAX e seus amigos vai além de uma inovação pedagógica. É um programa que visa promover cidadania desde a infância, principalmente nos bancos escolares. Enquanto muita gente reclama da falta de consciência, especialmente dessa cidadania, da compreensão dos impostos e por que pagamos e como eles são arrecadados e de que maneira são revertidos em benefício da sociedade, enquanto muitos reclamam, outras pessoas buscam exatamente soluções, inovações pedagógicas, criando soluções efetivas. E é disso que o país precisa. Iniciativas que formem crianças críticas, conscientes e participativas. A educação fiscal, senhoras e senhores, quando bem trabalhada, é uma poderosa ferramenta de transformação social. Aqui na comissão nós temos o compromisso de ouvir, de aprender e de agir. E o convite feito à professora Maria Eppers é para que ela nos traga informações a respeito de um projeto que ela vem desenvolvendo no Brasil e nos Estados Unidos, muito especialmente nos Estados Unidos, buscando dar a crianças em idade escolar a compreensão do que é educação tributária, educação fiscal, por que pagamos impostos, como fazemos isso, onde esse dinheiro acaba sendo empregue, mas como explicar isso para crianças praticamente iniciando a sua vida na sociedade, ainda como crianças, respeitando essa ideia, mas dando a ele uma noção real, de acordo com conteúdos pedagógicos que são próprios a ela, por isso a criação de uma personagem denominado Tex, ou Tax, no português, T-A-X, é um personagem e sua turma
que acabam ensinando as crianças. Nos Estados Unidos, é best-seller a publicação feita pela professora Maria, e aqui no Brasil nós começamos a abrir portas a partir do Colégio de Aplicação da Univale, que tem a sua diretora aqui conosco, do Colégio de Aplicação da Universidade do Vale do Itajaí. Professora Maria, eu peço, Maria Eppers, fica mais fácil e mais costumeiro, o microfone da nossa comissão está à sua disposição e peço que a senhora faça um relato de como esse programa surgiu e, principalmente, do alcance que hoje ele já apresenta nos Estados Unidos e aqui no nosso país, especialmente a partir de Santa Catarina. É um prazer tê-la conosco. Muito bom dia. Muito bom dia. Muitíssimo obrigada pelo convite, nobre deputado, e por essa bela introdução. Estamos muito felizes com essa oportunidade de poder apresentar um pouco do programa Tex e seus amigos aqui na comissão. Eu preparei uma breve apresentação. Mania de professor falar em pé. Vou tentar ficar aqui. Não nos preparamos, eu peço desculpas, mas fique à vontade. Tem um vídeo aqui, ele tem 2 minutinhos, e ele explica, eu gostaria de convidá-los para acompanhar, o porquê da educação fiscal. Então, ele tem alguns dados aqui interessantes. Muito obrigada. Então, a professora já pode ficar de pé. Fique à vontade, professora. Bom, os dados, eles são chocantes, mas o bom é que as crianças, elas ainda não perderam, né, esse encantamento, não perderam os sonhos. E aqui eu quero compartilhar com vocês alguns dos sonhos que vêm lá das crianças do CAU, que eu tenho aqui a grande honra de estar na presença da diretora Arlete. Já vou falar um pouquinho mais do papel dela no programa, que é fundamental, e tem sido, né, desde o início. Então, alguns dos sonhos das crianças. Quando eu penso no meu futuro, eu sonho em ser milionário, imagino ter carros, casas, quero ajudar familiares e os mais necessitados. São sonhos muito bonitos. Vou passar só alguns aqui, né? Muitos sonham em ganhar a Copa do Mundo, medalha nas Olimpíadas, aqui, conquistar boas amizades também. Demais sonhos, aqui, atleta famosa, serei bondosa. É muito legal ver esses sonhos.
quero ser uma cientista e descobrir a cura do câncer, ou ser da química, biologia e também quero ir para a Itália. São crianças de 10 anos aqui, né? São sonhos lindos e muitos sonhos. Esses sonhos, eles integram uma das atividades do programa, que se chama Minha Primeira Declaração de Imposto de Renda. Então, aos 10 anos, eles já começam a preencher e calcular a sua declaração de imposto de renda e a sonhar bastante. Mas a pergunta que fica, até olhando ali para aqueles dados do vídeo, que ele é bastante impactante, é se estamos realmente proporcionando que essas crianças aí possam sonhar e realizar os seus sonhos. A pergunta que fica é se estamos preparando essas crianças para realizá-los. E o que elas não aprendem hoje custará bilhões amanhã. E eu convido vocês para olharem alguns dados, né? O preço de ignorar a educação fiscal. São 600 bilhões sonegados anualmente. Embora sejam dados até difíceis de serem mensurados, o número ele é muito impactante, né? E aqui, a nível mundial, cerca de 5% do PIB é desviado para a corrupção. Então, estamos falando aí de uma cifra, somando sonegação e corrupção, trilionária por ano. E aí, falando nisso, é um número tão alto que a gente perde a referência. 600 bilhões. Agora, se a gente trazer isso mais perto da nossa realidade, quando falamos em 600 bilhões por ano, todos os anos, estamos falando em 19 mil reais por segundo. É 19 mil reais por segundo que não vai para o hospital, que não vai para a educação, que não vai para a segurança pública. Então, esse número ele não é abstrato. Quando falamos em corrupção, não é um conceito fora da nossa realidade. É um hospital que ficou sem médicos, sem medicamentos. Então, isso afeta, sim, e claro, né, a nossa vida, a vida em sociedade. Somados ali, né, mais do que o dobro do orçamento público de educação e saúde. Quem são os culpados? Dá uma vontade enorme, né, de ficar apontando culpados, e teríamos até razões bastante legítimas, mas será que isso muda a realidade? Parece que não, né? E quando pensamos em sociedade, os culpados somos cada um de nós. Então, a ideia é essa, né? Cada um assumindo seu papel e doando aquilo que pode fazer de melhor. Como solução para esse grande problema da nossa sociedade, nós apresentamos esse programa, Tex e Seus Amigos, que está há 5 anos apresentando resultados transformadores. E ele nasceu, né, ele pôde ser colocado em prática porque teve lá uma professora e uma diretora visionária e que abriu as portas, que entendeu que esse conteúdo era relevante e desde então, já há 5 anos no CAL, a gente vem colhendo resultados incríveis. Desculpe, CAL, Colégio de Aplicação... Da Univale. Da Univale, só para que as pessoas compreendam quando a senhora diz CAL. Colégio de Aplicação da Univale, muito bem representado aqui pela diretora já há 40 anos, professora Arlete. 40 anos junto, né, no Colégio de Aplicação da Univale. O programa ele foi vencedor do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que é o maior reconhecimento na área, e concorrendo aí com Secretaria da Fazenda de São Paulo, Secretaria da Educação do Ceará e grandes projetos que tem nessa área, né? Ele ganhou o primeiro lugar. Também é vencedor do Prêmio Amigo do Leão por incentivar o imposto de renda solidário, que temos muito a melhorar nesse sentido. Hoje, do potencial que temos para a destinação, do 100% potencial, é entre 2% e 3% que é destinado. Então, temos aí muito trabalho pela frente. E com as crianças a gente já faz isso. E o legal de trabalhar desde a educação infantil, o programa ele cobre desde o infantil até o ensino médio. O bom disso é que a criança ela aprende pela manhã e à tarde ou à noite, quando ela encontra com os pais, ela já está ensinando. Então, eu, quando comecei esse programa, esse projeto, deputado, eu sonhava assim que depois que eu morrer, algum dia esse programa vai fazer resultado nas próximas gerações. Estava completamente equivocada, porque a criança, ela aprende e ela já ensina. Ela ensina os pais imediatamente. Então, essa mudança a gente enxerga muito mais rápido, que é muito melhor para a nossa sociedade. Então, a educação fiscal de verdade, desde cedo, né? Crianças que aprendem, questionam e mudam o jogo. O programa está alinhado à BNCC, está alinhado diretamente às 5 ODS da ONU e também às competências do século XXI. Aqui é uma foto que nos traz muita alegria, onde recentemente as crianças estiveram na Alesc e apresentando também, protocolaram um projeto de lei,
apresentando um pouco do programa. Então, ele cobre, né, vem do infantil até o ensino médio. Eu vou trazer um pouquinho, na prática, do que traz o programa. Então, ele parte da formação dos professores, que é fundamental, formação de professores. Tem o livro do professor, e com materiais já prontos para a sala de aula, os slides prontos para a sala de aula. Tem o livro base, que é um livro de inspiração, é o primeiro contato do aluno e do professor, normalmente, com o tema. Aí, junto o caderno do aluno, tem um box, Cidadão do Futuro, que vem com vários jogos, games e dinâmicas para tornar esse aprendizado ainda mais interessante. E uma avaliação de resultado, que é extremamente importante para os gestores. Então, o programa a gente mede também o resultado da aprendizagem e isso é devolvido para os gestores. É um programa inclusivo, então, para todos, do jeito de cada um, atendendo aí as necessidades que temos, especialmente aí TDAH, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual leve, altas habilidades também. E é o que acreditamos, que a inclusão não é criar uma atividade para cada aluno, mas é criar uma aula onde todos possam entrar com dignidade pelo mesmo caminho. Além disso, o que nós identificamos no programa é que ele desenvolve o pensamento crítico, porque quando falamos em cidadania, estamos falando na base da sociedade. É fundamental. A inclusão também e fortalece a cultura de paz nas escolas. Fora outras melhorias que já identificamos, tá? Em matemática e tudo mais. Porque aí os cálculos eles são aplicados para a prática. Aqui, educação infantil, com jogos, algo mais leve. Quero passar rapidamente o programa da educação fundamental, anos iniciais. Então, nós começamos com lições, as primeiras lições de cidadania e sustentabilidade. Então, trabalhamos aqui com o conceito de consumo consciente. São temas que eles vão caminhar para a educação tributária, para a educação fiscal. Depois, as primeiras lições sobre os direitos, aqui crianças do 2º ano do fundamental já acessam a Constituição Federal e já vão orientar os pais também. 3º ano, as primeiras lições sobre os deveres constitucionais. 4º ano, esse é o mais premiado, né, do livro do programa. É educação tributária, as primeiras lições sobre educação tributária para crianças do 4º ano do fundamental. E fechamos o ciclo do fundamental anos iniciais com o Tex e seus amigos 2, o encontro final entre educação fiscal e cidadania. Então, aqui a gente já avança bastante no tema. Continuando a trajetória do programa, nos anos finais, tratamos aí como uma série investigativa, CSI Investigação Fiscal. Aí o tema é mais avançado, tanto que o Fundamental 1 ele é pré-requisito. Aqui os alunos eles assumem o papel de jovens investigadores e, de fato, eles atuam aí como auditores fiscais, como investigadores, para desvendar aí cases de corrupção e superfaturamento no 6º ano, 7º ano, má gestão e desperdício de recursos, 8º ano, sonegação fiscal e mercado ilegal, 9º ano, lavagem de dinheiro e corrupção global. Depois partimos para o ensino médio. Ensino médio, ele já tem, ensino fundamental 2, ele é pré-requisito também, são case studies, inspirados em Harvard. Eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar lá também, estão adaptados para o ensino médio, mas aqui, casos reais. Então, é um ensino de altíssimo nível, para quem de fato acreditamos, né? Quem vai liderar as próximas decisões do país. Então, redes de corrupção, foras da lei e dossiê fiscal dinheiro sujo. Só para mostrar um pouquinho do apanhado geral do que contempla, né, o programa. Esses últimos anos são baseados em fatos reais, a investigação dos jovens. Todos fatos reais. Só não temos cases do país. Só por uma questão, dizem que no Brasil até o passado é incerto, com todo respeito, aí a gente trabalhou com outros cases. Mas tem cases americanos, tem cases bastante interessantes. Antes do programa, né, pesquisa aplicada aqui, 87% não sabiam nem o que são tributos. Não é um nome tão comum. E o que ocorreu muito no início, deputado, alguns associavam, e isso a gente já percebeu que muita gente faz essa associação, né, ao fato do pagamento de imposto só o imposto de renda. Ah, não pago imposto porque os meus pais não pagam imposto de renda.
E aí, quando eles entendem que o tributo ele está no consumo, que ele está na propriedade, que ele está na renda, que ele está, enfim, em todos os lugares, que nós temos no país quase 100 tipos de tributos, cada um com a sua base de cálculo própria, com uma alíquota específica, com fato gerador distinto, a coisa ela toma uma outra proporção. Então, no início, 87% não sabiam o que são tributos. Depois do programa, os números são bastante interessantes. 99% entenderam a importância de solicitar a nota fiscal. Então, tem uma conscientização aqui bastante importante. Sabem onde os tributos são aplicados, 99%. 97% reconheceram o impacto da corrupção. 82% ensinaram tributos aos seus familiares, voluntariamente ensinaram, e 99% avaliaram o programa como bom ou ótimo. Então, ele é um programa que ele traz benefícios tanto para a sala de aula quanto além da sala de aula. Ele aumenta a arrecadação sem aumentar os tributos, reduz sonegação e corrupção, aumenta a valorização do bem público, é algo extremamente importante, traz uma questão de pertencimento. É muito legal, né? As famílias, as crianças levam isso para dentro de casa. E aí, melhoria em matemática, leitura, raciocínio lógico, pensamento crítico também foram identificadas. Então, os benefícios é bom para a escola e é bom para a sociedade também. Então, as premiações, eu havia comentado, muito nos orgulham também, é um reconhecimento do nosso trabalho. Ele está presente na grande mídia, tanto antes da premiação, o que nos enche de orgulho, quanto depois também. Aqui o que dizem alguns especialistas, tem grandes nomes, né? Eu tive a oportunidade, antes até de ter sido finalista, isso já tem algum tempo, foi ano passado, o Dr. Ives Gandra me convidou para participar do programa Anatomia do Poder e palavras dele, uma das mais belas iniciativas de cidadania já vistas. E tem relatos incríveis, né? Vou pegar aqui de uma estudante. Agora eu observo as notas fiscais das compras e vejo quanto de imposto tem ali. Também entendo para onde esse dinheiro vai. E eles entendem e eles cobram, deputado. Eles acompanham lá no impostômetro para ver o quanto que aumentou a arrecadação e aí cobram. Nossa, aumentou, mas eu não vi nenhuma melhoria. Onde é que está esse dinheiro? A fala da mãe, Priscila. Uma mãe aqui, né? Hoje, meus filhos analisam notas fiscais e já se perguntam, como será que o governo vai usar esse dinheiro? Tem esse, né? Realmente é o pensamento crítico, é esse olhar para a sociedade. E isso aqui, de fato, transforma a nossa sociedade. Porque não é uma pessoa individualmente cobrando, a gente tem um grupo de pessoas conscientes e cobrando, né? Cobrando melhorias. E saem discussões de altíssimo nível em sala de aula. Aliás, seria interessantíssimo quase que transmitir uma sala de aula em uma oportunidade pública, porque são discussões, professora Arlete, que acompanha ali no chão da sala de aula, eu tenho também a oportunidade, o privilégio de poder acompanhar em várias oportunidades isso lá. Eles protocolaram recentemente um projeto de lei. Então, o Neto está aqui, acompanhou ali esse movimento, e o quanto eles discutiram aquilo previamente. Então, qual é o projeto que a gente vai apresentar? Primeiro, as decisões, elas pensam no individual, é o normal, né? Eu quero mudar tal situação. Tem jogos e games que o programa oferece, por exemplo, onde se classifica diversos itens em relação à sua carga tributária, do menor para o maior. E saem discussões desde essas atividades já riquíssimas. Alguns, nossa, mas PlayStation está tributando muito. Aí o outro você queria que a batata pagasse mais tributo? Não, então vamos deixar assim. Então, sai do individual e começa a pensar no coletivo. É muito legal, né? São discussões, de fato, interessantíssimas. Aliás, tem alguns ali, a professora Arlete sabe, tem alguns alunos em especial que eu adoraria votar neles. Eu já falei, a hora que puder, a hora que tiver idade para isso, porque as propostas são excelentes, excelentes. Bom, e se essa educação fiscal estivesse em todas as escolas, isso é um grande sonho. Especialmente nas escolas públicas. Não apenas, claro, hoje ele está em algumas escolas particulares, mas nas escolas públicas também, que é de onde eu vim. Porque aí eu acredito que a gente vai ter uma mudança ainda mais importante. Aqui é algo que muita gente me pergunta, né? Isso deve ser muito caro. Então, não é. Todo o kit que contempla, né, cada série,
nós fizemos até um comparativo, né, que vale ali ao custo mensal a um combo de Big Mac. Então, não seria uma desculpa o valor, né, para não aplicar o programa. Aqui, deputado, eu gostaria de trazer algo, até coloco aqui cenas fortes, é um relato que eu recebi, desde que eu iniciei essa ideia, o programa ele já tem 10 anos, em aplicação 5 anos, em sala de aula. Sempre recebo elogios, é muito bom tudo isso, mas teve uma época, isso tem mais de um ano, que eu comecei a receber nas minhas redes sociais aquele emoji de vômito. Aí, primeiro que eu recebi, eu pensei, ué, isso está errado. Alguém queria me mandar um coração e me mandou um vômito. Aí recebi o segundo, terceiro, quinto, décimo, falei, não, é vômito, né? Fato. É tudo vômito, é vômito. E não sabia de onde vinha aquilo. E aí, depois de um tempo, a gente foi descobrir de onde vem. E eu quero pedir licença para vocês para mostrar um trecho desse vídeo para que a gente verifique algo muito importante, que se a gente não ocupa o nosso espaço em levar a educação fiscal, de fato, levar a educação fiscal e essa transformação, alguém vai ocupar esse espaço. E nós, claro que não concordamos com essa fala, tá? Ele já começa falando totalmente desvirtuado. Mas aqui está a fala do cidadão. Mas o mais absurdo da coisa é a mulher lá, a Maria Cláudia Hoppers, né, que é a autora do livro. Se não me engano, ela é advogada tributarista, pelo menos ela está aqui nessa entrevista com o Ives Gandra, né, falando sobre tributário, direito tributário, coisa e tal. Então eu imagino que ela seja advogada tributarista. E daí ela teve essa ideia de fazer o livro para ensinar para as crianças a importância de você ser roubado pelo Estado, né? A importância do imposto e coisa e tal, né? E, bom, assim, é engraçado, né? Lógico, não vou criticar o fato de usar coisas infantilizadas, porque isso é para o público-alvo dela. Mas o que me parece um absurdo, cara, é como tentam justificar imposto, cara. Não tem lógica nenhuma isso. Absolutamente nenhuma lógica, né? Segundo ela descreve aqui, o livro tem o Tax, que é o rapaz aqui, que é o coletor de impostos. Cara, você já viu isso? Você sabe como é que em toda a história humana o coletor de impostos é retratado? Sempre uma figura do mal, um cara que é violento e coisa e tal, né? Porque essa é a realidade, né? Qualquer um que já teve qualquer interação com a Receita Federal sabe que gente que trabalha na Receita Federal é do mal, cara. É gente ruim que quer tirar o seu dinheiro. Então não tem esse negócio de... Aí bota aqui o táxi. Olha só, é um coletor de impostos amigo. Ele vai te ajudar a roubar o seu dinheiro. Olha que legal, né? Aí eles fazem aqui. É um absurdo, né? Não precisa nem comentar. E outra coisa, o que ele prega, o que esse cidadão prega, é algo que não funciona em nenhum lugar do mundo, mas ele existe. Aqui algumas das mensagens, aqui, enfim, né, que eu recebi e do comentário, ó, isso aí é realmente um absurdo. Eu sou o gentil coletor de impostos e, assim, tem muita interação nesse tipo de coisa. É muita sacanagem em um livro só. Olhem o absurdo. É um absurdo até ter que ler isso, né? Dar uma revista pornográfica para as crianças seria menos absurdo que isso aí. É nesse nível para pior, tá? Óbvio que eu não vou ler, isso que foram milhares de comentários nesse nível, mas eu trouxe alguns dados para a gente olhar a relevância desse negócio e o quão preocupante é não ocuparmos o nosso espaço. Porque se a gente não ocupa o nosso espaço, alguém está ocupando. Então eu trouxe aqui alguns dados comparativos. Receita Federal, canal do YouTube, 115 mil inscritos. A nossa LESC, mais de 69 mil inscritos. Esse é o canal que prega, né, esse anarcocapitalismo, 728 mil inscritos. É relevante. E se a gente não ocupa, alguém está ocupando. E talvez seja por isso que tem tanta... Né, cadê o nosso discurso forte na educação fiscal? Talvez haja essa ausência, e em sala de aula especialmente, porque esse é um movimento preocupante. Nenhuma sociedade vai se sustentar sem os tributos, é o que faz a gestão da sociedade, gostando ou não. Enfim, né, ali alguns números em relação ao vídeo. Quando ocorreu isso, de fato, eu quase desisti. Pensei, mas para que eu preciso dessa briga? Para né, como que eu vou conseguir ajudar, né, nessa transformação?
Mas aí coisas incríveis acontecem também, né? Mais pessoas se juntam para ajudar, mais apoiadores, mais professores, aí vem feedback dos pais, aí vem feedback de criança, falando, olha, eu estou apresentando uma proposta para o meu vereador. Eu falo, mas que legal, que incrível. Deputado, crianças de 10 anos. Eles fazem no final do semestre uma feira tributária, onde eles apresentam para a sociedade. Aliás, já estão convidados os nobres deputados para acompanharem, porque é um momento incrível. Eles fazem perguntas e eles apresentam muito também aquilo que eles pesquisaram e entenderam, né, ao longo ali do ano. Aqui um breve currículo, sou doutoranda e mestre em Economia e Finanças, a minha tese de doutorado é em Educação Fiscal, é na aplicação de Educação Fiscal, especialmente para crianças e adolescentes. Tenho formação complementar em Big Data em Harvard, sou criadora do programa e com 20 anos de experiência. Junto no programa, nós temos pessoas que fazem realmente a diferença. Então, pedagogos aí premiados, especialistas em educação fiscal, e designers também, os criativos, eles têm passagem pela Disney, então o material ele tem bastante qualidade. Outro ponto que traz esse tema não apenas como importante, mas urgente, é a reforma tributária, que ela já começou, a gente já começa aí a fase de testes no próximo ano, e sem educação fiscal ela não se sustenta, não tem como. E claro, só reforçando, né, a falta de educação fiscal ela custa muito caro. Já essa formação, ela tem muitos benefícios. E a pergunta que eu deixo aqui, né, o que será decidido? Como que esta casa pode nos ajudar a levar essa informação para frente, especialmente para as escolas públicas? Porque nas particulares, deputado, a abertura é incrível. Quando a gente apresenta o programa e eles entendem, eles querem aplicar para ontem. Eu quero isso, eu quero essa transformação, é um caminho natural. Na iniciativa pública, talvez até por desconhecimento meu, tem algumas etapas aí adicionais, talvez de convencimento, não sei, a pergunta que fica aqui é como que os nobres deputados podem ajudar, se acharem que é relevante, né, esse tipo de tema, acredito que sim, o deputado não tem nem dúvida de que o tema é super relevante, tanto que nos convidou para estar aqui, mas como que a gente pode levar isso adiante? Porque senão ele vai acabar ficando só nas particulares. E ele não nasceu para isso, ele nasceu para atender todas as escolas. E claro, né, se a gente não tomar uma decisão, aqueles sonhos que vimos lá no início, lindos sonhos, eles serão apagados. A gente vai ter que voltar para aquelas crianças, imaginem. É até difícil falar isso, mas é a realidade, são dados. Teria que voltar para aquelas crianças, se nada for feito, e pedir para que elas revejam os sonhos. Imagina, pegar a folhinha delas de sonhos e falar, olha, pensa de novo, porque o teu futuro é ganhar até 2 salários mínimos. E aí esse sonho aqui está grande demais, sonha de novo. É triste, dói, me dói falar isso, eu tenho certeza que dói ouvir isso. Mas se a gente não fizer nada, essa é a realidade. E espero que a gente consiga, de alguma forma, que algum ser iluminado consiga nos ajudar a levar isso adiante de verdade. Porque está fazendo a diferença, deputado, está trazendo resultados. Então, que esses resultados possam ir além. Era essa apresentação. Eu acho que eu já passei do horário e ficamos à disposição. Não passou do horário. Fique tranquila. Agradeço imensamente a sua explanação. Eu fico imaginando, com o devido respeito ao cidadão que fez aquele comentário, se ele não precisa de um posto de saúde, de uma escola para os filhos, de nada que o Estado hoje tenha obrigação de ofertar em troca, entre aspas, da arrecadação dos impostos que faz. Ninguém quer nada arrancado à força de ninguém. E há uma legislação estabelecida que faz com que o Estado arrecade e tenha obrigações. Tudo isso tem que ser ensinado. Não se ensina só a obrigação de pagar os impostos, mas, aliás, o artigo 37 da Constituição determina o famoso LIMP, que são 5 princípios básicos que precisam estar presentes em qualquer ato da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade é exatamente dar conta à população de onde está sendo empregue cada tostão arrecadado da formação do orçamento público de prefeituras, Estado e União. E é muito importante que todos saibam.
não tenho dúvida disso. Eu gostaria de ouvir a nossa segunda convidada, a professora Arlete Style-Kun, do Colégio de Aplicação da Univale, do CAL, e saber dela exatamente de que forma esse programa já apresenta resultados importantes na cidade de Itajaí e a partir dela. Por favor, professora. Muito obrigado por estar conosco. Primeiramente, agradeço imensamente o convite, né? Para mim é um grande prazer falar de um projeto, um programa agora, né, de tamanha relevância, que foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido no colégio já há 5 anos, e que a gente vê esse resultado, né, no discurso das crianças, quando o senhor nos fala se aquele cidadão não precisa de hospitais, né, próximos ou não da sua comunidade para levar e para atender os seus familiares. A gente escutou isso das crianças. Nós ouvimos elas refletindo, poxa vida, eu gostaria que eu pudesse ter um posto de saúde perto da minha casa, porque o que eu vou é muito longe. Eu gostaria que a minha mobilidade fosse mais flexível, fosse mais interessante. Então, a partir do momento que elas começam a estudar os seus direitos, a estudar também a forma como a comunidade participa nesse processo todo de orçamento público, né? A gente se encanta porque elas começam a olhar para a sua comunidade, elas começam a olhar para si. Há os momentos críticos, obviamente, porque faz parte, né? Nós temos, assim, 100% das famílias nos ajudando e entendendo de que essa discussão é importante. Discutir cidadania na escola é fundamental, né? Então, a gente tem total consciência disso. Quando o projeto foi apresentado para a escola, eu não pensei 2 vezes. Acho que todo gestor procura trabalhar com projetos e com soluções de ensino que venham ao encontro, né, dos seus objetivos, do perfil de aluno que deseja formar. Então, hoje a gente tem, sim, né, alunos que são felizes e são mais conscientes do seu papel, né, como protagonistas, transformadores da sociedade, por conta desse trabalho que vem sendo desenvolvido, obviamente que alinhado a outras discussões que são feitas, né, nas demais disciplinas que compõem o currículo escolar. Eu vou deixar o microfone à disposição dos nossos deputados, Márcio Machado, Alex Brasil, Valnei Weber, se quiserem fazer alguma indagação a professora Maria Cláudia ou a professora Arlete Style, fiquem à vontade. Eu encaminho aqui alguns questionamentos que a nossa equipe preparou e pergunto que tipo de apoio institucional ou parceria seria essencial para que essa expansão do ensino tributário, da educação tributária, chegue, por exemplo, à escola pública, até onde há secretarias municipais de educação. Temos 295 municípios em Santa Catarina, todos eles com escolas do nível básico, ou a Secretaria Estadual de Educação. O que a senhora espera de resposta, por favor? Bom, deputado, se for possível promover algum encontro ou que possamos participar de algum encontro onde tenham, não sei se FECAM, com a participação dos municípios. E o que sentimos da nossa parte, já conversando desde a premiação, desde o Prêmio Nacional, estamos sendo procurados por vários estados e municípios. Então, que estamos aprendendo com isso, né, com a experiência de outros estados. E aqueles que já colocaram o programa para ser implementado no próximo ano, já começaram as discussões e, de fato, será implementado no próximo ano, eles reuniram Fazenda e Educação, secretarias da Fazenda e Educação, seja municipal ou estadual. Me parece que precisa dessa organização. Senão, quando vem só um dos entes, a coisa não anda. E, claro, que gostaria muito de que a gente conseguisse expandir o programa também em Santa Catarina, que é o nosso estado. Vários outros estados já estão mais avançados nesse sentido. Parece que é essa coordenação, tá, deputado? E como fazer isso, não sei como articular essas agendas. Há alguma pesquisa que caracterize posicionamento dos estados em relação a esse tipo de iniciativa e de esclarecimento? Por exemplo,
A gente tem ideia que onde a educação está mais avançada, também a educação tributária acompanhe. Isso é real ou não necessariamente? Não necessariamente, especialmente em se tratando de educação fiscal. Porque, embora ela esteja lá na BNCC, ela é tratada a educação financeira e fiscal. Aí, isso não é nem só o Brasil, né? Isso é a experiência de diversos outros países, e aqui a América Latina com certeza também. A educação fiscal ela acaba ficando de lado, e o foco acaba sendo na educação financeira, ainda parcialmente. Ele acaba não sendo um tema central. Então, não necessariamente estados que têm... Claro que esses que têm... Ceará é um case, enfim, já nos procuraram também, e outros que já são destaque, né, em educação, mas não necessariamente na educação fiscal. E a educação fiscal é a base. Ela deveria vir antes da financeira. Ela é a base de tudo, ela é a base da sociedade. Exatamente o exemplo que o deputado trouxe, né? Nem aquele cidadão e ninguém, né? Nós somos incompetentes para cuidar 100% da nossa saúde, educação, segurança, e é a base de tudo. A gente precisa levar esse conhecimento. Eu vou retomar a fala do cidadão para um aspecto que me chama a atenção. O número de visualizações, o número de seguidores é muito grande, o que significa dizer que há muita gente que acredita que o Estado não deveria se meter na vida de ninguém e, portanto, não deveria arrecadar impostos e ele administrar. Mas a gente, quando fala o Estado, a gente está falando de um ente que inexiste do ponto de vista concreto. Ele só existe a partir da organização da sociedade, que acaba dependendo e, naturalmente, se não houver uma organização, se não houver um posicionamento da sociedade em torno das decisões que devem ser tomadas pelo Estado do ponto de vista tributário e fiscal, não adianta, você vai reclamar o resto da vida e o Estado, entre aspas, na verdade, representado por pessoas, acaba tomando iniciativas que fazem com que você deseje que o Estado inexista e que você toque a sua vida independente dele. Quer dizer, não é nenhuma crítica e nem tomando um posicionamento da fala do cidadão, mas há essa discussão. Como é que a senhora enxerga isso? Bom, ela vem também dessa omissão. O tema hoje ele não é falado, né? Não é falado em sala de aula. As pesquisas apontam que pouquíssimas são as ações que tratam da educação fiscal. Muitas delas, deputado, elas são pontuais. Tem a semana do contribuinte, a semana são pontuais, não desmerecendo jamais, né? Elas são importantes, mas elas teriam mais efeito se elas fossem complementares a esse ensino dentro da sala de aula. Porque, senão, essas ações isoladas, as pesquisas apontam que o resultado dela é quase nulo. É quase nulo. Porque não é uma sessão, não é uma semana que muda a realidade. O que muda a realidade é aquilo que fazemos em sala de aula. É aquele acompanhamento em sala de aula. O Dia Nacional Sem Impostos, por exemplo, que você vai num posto de gasolina e paga bem mais barato pelo litro do combustível, abastece seu carro com 20 litros e vai embora e fica pensando como seria muito bom se não houvesse a cobrança de impostos no combustível. Quer dizer, acaba tendo uma reação relativamente inversa da importância da discussão. Eu não estou nem dizendo que seja ruim ou que seja bom esse tipo de pensamento, mas o estímulo acaba sendo esse. Poxa vida, quanto é arrecadado em impostos e que eu não enxergo o retorno a ser dado por ele. Complementando só, deputado, o que nós percebemos, então, é que leva essas falas aí receberem todo esse apoio, falas absurdas, mas que estão recebendo ali um grande apoio, é pela falta de informação. É a nossa ausência que está inflando aí esse outro cenário. Porque parece atrativo uma fala absurda daquela. Se a gente não tem um contraponto, se a gente não tem a verdade, né, os fatos para combater esse tipo de desinformação, é esse o risco que a gente corre. Ou se quem deveria combater indiretamente acaba concordando por suas ações na aplicação do imposto que é arrecadado. O deputado Volney Weber pede que a gente acrescente a sua participação. Ele precisou sair, agradeço muito a sua participação, deputado, mas ele sugere que apresentemos um projeto de lei da comissão para incluir o tema como matéria transversal na rede estadual. Há uma discussão muito interessante e respeitosa, pelo menos na minha parte,
de que quem deve incluir ou retirar conteúdos pedagógicos das escolas é a própria Secretaria, no caso Estadual de Educação. Caso contrário, ela vai perder, inclusive, ou vai perdendo gradativamente a sua função. Mas é evidente que nós podemos estimular, ou a partir de indicações, ou, quem sabe, através de um projeto de lei que, mesmo sendo vetado ao chegar no Executivo, leve essa mensagem da importância de termos educação fiscal ou tributária de forma transversal, obrigatoriamente. Mas fica o registro do deputado Volney Weber, a quem agradeço muito. Pergunto à senhora, além do colégio de aplicação, o nível superior discute na Univale? Vocês acompanham? Há uma sequência do trabalho que já é feito hoje no CAL? Eu não acompanho no ensino superior, mas sei que sim, né? Em algumas escolas do conhecimento, em especial a escola de negócios, fazem isso com muita propriedade. No colégio de aplicação, a gente tem sequência no trabalho. Quando a gente, por exemplo, nós trabalhamos empreendedorismo lá com os nossos alunos do ensino médio e, há tempos, eles devem constituir empresas, né? Houve um tempo que isso aconteceu, hoje a perspectiva já tem sido outra, mas, quando assim acontecia, esses alunos eles tinham que separar o dinheiro dos impostos. E depois, esse dinheiro que foi reservado para o pagamento dos impostos do trabalho que eles realizavam, eles obrigatoriamente tinham que aplicá-lo na sua comunidade. Era um trabalho fantástico, né? Então, esse protagonismo do jovem é algo de forma consciente e cidadã, é o que toda escola persegue, né? Na formação dos seus alunos. Muito bem. Vamos lá. Nós já mencionamos, e a professora Maria Cláudia também, que o programa apresenta resultados concretos. Eu queria, para fechar, que a senhora nos desse alguns indicadores da participação, não só no colégio de aplicação, mas em outras áreas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o programa é best-seller na Amazon. Enfim, nesse contexto todo, como podemos, nós, da comissão, contribuir para que essa discussão seja amplificada? Quer dizer, a senhora já disse da importância de fazermos chegar até a secretaria, mas, no dia a dia, de que forma cada um de nós pode contribuir? Bom, nos Estados Unidos, o livro base, deputado, ele é best-seller na Amazon. O livro base é o livro Inspiração. O programa, ele é desenvolvido no país, tá? O programa ele é desenvolvido no país. Então, os resultados são a nível nacional, embora todos os países passam por essa mesma dificuldade de arrecadação, de aumentar a conscientização. Esse é um problema que não é só dos países em desenvolvimento. Mas sonegação também tem nos Estados Unidos, até pela própria política também, que não segue o IVA, que é o que vamos implantar com a reforma tributária, e não fazendo nenhum juízo de valor, que isso daria margem aqui para uma outra sessão, mas só para posicionar, né, o que temos fora e o que temos aqui. Falando nos resultados, além dos percentuais que nós trouxemos, porque isso é base em pesquisa, de mais de 500 crianças que já passaram pelo programa no CAL. Os dados vieram da pesquisa de mais de 500 que responderam ali no CAL. Gostaria de compartilhar alguns relatos. Então, relatos, até eu sou contadora, relatos de colegas contadores, né, que, Maria Cláudia, tinha um cliente que era difícil ele regularizar a questão das notas fiscais dele, agora parece que o filho dele estuda no CAL, e já resolveu. Se eu soubesse que era assim fácil, já tinha pago lá para o menino estudar no CAL. Assim, relatos engraçadíssimos, mas como essa conscientização é levada para dentro de casa, ela não fica na escola. Por isso que esse é um ponto-chave. E ali, sobre a sugestão do deputado, é muito legal a gente fazer algum trabalho, alguma mobilização, mas, de fato, o tema ele já está na BNCC. Então, da nossa experiência... De forma transversal. De forma transversal. Todas as disciplinas têm a obrigação de tratar do tema dentro da sua área de atuação. É uma recomendação, né? Não obrigação, mas a recomendação de tratar, e claro que fortemente recomendamos pelos resultados que conseguimos já colher nesse tempo. E um outro ponto também, né? Bom, então recomendamos que seja nesse formato. Agora, a forma
como esse tema ele é tratado faz toda a diferença. Não é só levar a educação fiscal e qualquer tipo de educação fiscal, porque pesquisas também mostram que tem países da África que levaram e o efeito foi inverso. Então, depende do como vai levar isso. E o primeiro passo aqui, falando de Brasil, é realmente esse respeito com os professores, porque já estão sobrecarregados e, se não for passado, se o programa não estiver estruturado da forma correta, isso pode ser visto como um peso adicional. Começando por eles, o programa. Exatamente. Começa pela formação dos professores. Então, talvez o primeiro passo seja até essa conscientização, quase que em paralelo, né, dos gestores e dos professores. Por exemplo, o programa Tex e seus amigos ele foi feito pensando no professor de fato. Então, os slides estão prontos para a sala de aula, o livro do professor está pronto, embora, claro, que o professor ele tem autonomia para avançar com o tema ainda mais. Mas, se ele não tiver tempo, e sabemos da realidade das escolas públicas, ele tem o material pronto para a sala de aula. Então, não é mais um peso. Então, o que eu queria reforçar aqui, não sei se eu consegui deixar isso claro, mas não é só levar a educação fiscal. Não é qualquer tipo de educação fiscal que vai trazer essa mudança. O como levar faz a diferença. Como, por quanto tempo, tudo isso foi feito analisando as melhores experiências do mundo, né, em educação fiscal. Então, tudo isso foi pensado. Deputado Alex Brasil está conosco ainda. Gostaria de fazer alguma indagação, alguma observação, deputado? Fique à vontade. Obrigado, deputado. Aproveito para cumprimentar os nobres colegas que estão presentes, todos aqueles que nos acompanham. Infelizmente, eu estou em trânsito, não consegui chegar a tempo, mas acompanhei atentamente aqui de forma remota. Quero parabenizar as professoras pelo projeto incrível, e isso faria total diferença na nossa realidade do Brasil hoje. A minha internet pode ser que fale de vez em quando, mas falarei rapidamente. Acho que apenas se a gente pensar de forma macro, pelo que o governo federal dá como exemplo hoje, e o que o programa nos ensina na base, já mudaria o cenário do Brasil. Que os crimes de responsabilidade fiscal hoje cometidos pelo governo federal são absurdos, e uma vez que a sociedade esteja realmente bem informada, participando mais ativamente dessa nossa responsabilidade fiscal, financeira, isso mudaria, com certeza, o que nós estamos vivendo hoje. Então, fica aqui o meu registro de parabéns pelo projeto. Contem comigo no que precisar. Eu ia falar que o nosso deputado Volney fez, mas... Não está vendo o corte, deputado Alex. Imagino que o senhor tenha dito que iria dar a mesma sugestão feita pelo deputado Volney Weber. De todo modo, penso que essa matéria precisa jogar. De qualquer forma, nós compreendemos a sua observação final. Muito obrigado também pela participação, deputado Alex Brasil, deputado Márcio Machado e deputado Volney Weber. Eu quero dizer que a experiência da professora Maria Cláudia Eppers e da professora Arlete Stael com o Colégio de Aplicação nos inspira. O programa que hoje trouxemos é uma resposta concreta a um desafio crônico no Brasil, que é a falta de consciência fiscal e cidadã desde a base. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar em reconhecimento a sua destacada participação na 91ª reunião do Grupo Nacional de Educação Fiscal e na 22ª reunião do GT66 do Ministério da Fazenda. A sua atuação evidenciou reconhecimento nacional ao trabalho desenvolvido por Santa Catarina com ações voltadas à cidadania fiscal e ao fortalecimento do controle social. E, como parlamento, nós temos o dever de apoiar soluções com esse alcance. Eu gostaria de passar às suas mãos uma moção que estabelece o reconhecimento do Poder Legislativo catarinense, por unanimidade, acolhendo proposição do deputado Mário Mota, parabenizando Maria Cláudia Eppers em reconhecimento à sua participação nestes dois eventos que eu citei, na 91ª reunião do Grupo Nacional de Educação Fiscal e na 22ª reunião do GT66, cuja atuação evidenciou reconhecimento nacional ao trabalho desenvolvido por Santa Catarina com ações voltadas à cidadania fiscal e ao controle social. Portanto, em nome dos meus 39 colegas, eu passo às suas mãos
este parabéns materializado num quadro. Muito bem. Enquanto completamos as fotos, se quisermos um país mais justo, mais equânime, mais democrático, nós precisamos começar pelo conhecimento. Uma educação de boa qualidade custa caro. Uma educação de má qualidade custa muito mais caro. Isso vocês estão fazendo com excelência. Portanto, não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião da Comissão dos Direitos do Contribuinte e do Consumidor e de Legislação Participativa, agradecendo a todos pelo carinho, respeito e atenção. Obrigado, queridos deputados, obrigado à equipe técnica de áudio e vídeo da nossa LESC, sempre presente, e a todos os companheiros da coordenação de comissões que nos apoiam decisivamente. Vamos fazer uma grande quarta-feira, meus amigos. Um abraço a todos.